Amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos nós. É, a nossa reflexão de hoje, o último item do capítulo 2, mas vale a pena a gente relembrar esta viagem que fizemos até aqui. É interessante, na minha perspectiva, que esse capítulo 1 e o capítulo 2 têm uma sequência fantástica. Se não, vejamos o título do livro, Despertar do Espírito, e no capítulo 1, Joana vai começar falando sobre a busca, para logo em seguida, no item 2, falar da autorrealização. E em seguida, as subpersonalidades que muitas vezes todos nós temos, ou seja, o problema dos eus. Para ressaltar, como vimos no encontro passado, a, a questão da necessidade da culpa, para a gente chegar finalmente a esse momento, que é o encontro com a verdade. E é interessante a sugestão do tema, né? Encontro com a verdade. Assim como mais adiante, lá no capítulo 7, ela vai tratar do encontro com a harmonia. Então, realizamos toda uma busca, todo um trabalho de autoconhecimento, no sentido de buscar chegar aonde nós estamos hoje, esse encontro com a verdade. E eu entendo que esse encontro com a verdade é o encontro com nós mesmos, com as nossas subpersonalidades, com as nossas culpas, para a partir daí nós realizarmos um trabalho de crescimento, de transformação, para chegar à meta que porventura tenhamos estabelecido no início dessa jornada. E quando se fala de encontro com a verdade, a gente vem logo uma pergunta, né? O que é a verdade? E aí a gente lembra aquele ditado que normalmente no senso comum a gente ouve, né? A verdade de cada um. Porque no estudo da realidade, o que é real, o que é verdadeiro, tem muito a ver com a percepção de cada um. E a percepção é construída a partir das crenças que nós temos, das experiências que nós temos, de tudo aquilo que soma a nossa personalidade no presente momento. E, logo de início, ela vai propor uma definição do que seja a verdade. Então, o conceito de verdade, diz ela, ele é rico de propostas relativas, não absolutas. No entanto, tudo quanto é exato, real e confere com a razão pode ser assim considerado. E eu entendo nessa fala da Joana que é justamente o que nós acabamos de dizer. A verdade tem a ver com a minha percepção. O que é verdadeiro para mim no meu momento evolutivo, no meu momento consciencial, aquilo que se me apresenta como sendo exato, como sendo real, né, conforme a minha razão, pode ser assim considerado. Tanto assim que nos processos que nós temos de mudança, esse conceito pode variar até um certo ponto. Por isso, ela é, a verdade, feita de propostas que são relativas e não completamente absolutas. Mais adiante, ela vai trazer uma nova forma de conceituar a verdade, sendo agora do ponto de vista da psicologia ou do ponto de vista psicológico, como se queira, que seria tudo aquilo que é saudável, ou seja, o saudável no comportamento, no emocional, proporcionar e que venha proporcionar bem-estar e harmonia. Então, isso é verdade. Se
considerarmos este conceito e o título do estudo de hoje, Em Busca ou Encontro com a Verdade, é isto que nós buscamos, né? O saudável comportamental, emocional, e que vai nos proporcionar bem-estar e harmonia, onde quer que nós nos encontremos, onde quer que nós estejamos. Por isso, vimos lá nos nossos estudos iniciais, nossas reflexões primeiras, e a busca que nós realizamos é a busca do nosso self. Todos nós possuímos e nós precisamos acessá-lo a fim de que ele possa direcionar a nossa existência, que normalmente é direcionada pelo nosso ego. E aí vimos num determinado momento que no mapa proposto por Jung, nós temos o eixo ego-self. E à medida que vamos fazendo a nossa individuação, a nossa evolução, nós vamos como que estreitando mais esse laço entre o ego e o self, para que o self possa, de fato, direcionar o ego dentro das manifestações da nossa existência. Então, a busca do self, de alguma forma, vai resultar esse encontro com a verdade, com a vida no seu sentido mais amplo, mais profundo, como resultado da iluminação, da libertação de todos os atavismos e complexidades perturbadoras que nós trazemos a partir das nossas experiências transatas em reencarnações anteriores e que se manifesta na existência atual, trazendo no seu bojo as nossas subpersonalidades, que nessa busca pelo self nós vamos assumindo o controle dessas subpersonalidades para que a personalidade atual prevaleça dentro das metas estabelecidas para a nossa existência atual. Por isso, dentro do conceito de evolução da doutrina espírita, e também da reencarnação, nós estamos todos encarnados para progredir, para realizar essa busca desse self. Que, em outras palavras, seria cada vez mais adquirirmos o despertar da nossa consciência para que nós sejamos senhores de nós mesmos. Então, o que se observa é que as condutas normalmente alienantes são mecanismos de fuga da realidade, da verdade. Portanto, é uma fuga da verdade em si mesmo. Para que haja uma inversão, portanto, de conduta, torna-se inadiável o processo terapêutico de recomposição da personalidade, mediante o uso da reflexão, dos diálogos, da liberação dos traumas, dos conflitos que nós trazemos. Por isso, fizemos questão de recapitular os títulos que nós estudamos até aqui. Começamos uma busca para o encontro com essa verdade, para o estudo de nós mesmos, para o entendimento do que sejam as nossas subpersonalidades, para a devida solução dos conflitos que nós trazemos e que nos afligem, nos fazem sofrer. Então, quanto mais consciência disto, nós nos tornamos, então, poderíamos dizer assim, conscientes da nossa existência. Isso não implica necessariamente a ausência de aflições, de sofrimento, de dificuldades pelo caminho. Então, nós estamos despertos, poderíamos colocar dessa forma. Nós estamos senhores da situação, apesar das dificuldades que, porventura, nós enfrentamos. E é graças a essa conscientização que a gente vai fundamentando a nossa fé para que ela seja raciocinada e nós consigamos, assim, encarar as situações em qualquer fase da nossa
da nossa vida, porque temos a consciência lúcida, a consciência desperta. Então, se a meta é o encontro com a verdade, a motivação para a gente realizar esse encontro ou ir nessa busca, é, a motivação é um grande passo para nos sentirmos impelidos para realizar esse trabalho, a fim de que a gente possa, de fato, se libertar do marasmo, como ela coloca, do pessimismo, do autodesamor, da indiferença, da vitimização, a indiferença com relação ao grupo social no qual nós nos encontramos, né? De que fazemos parte, que é uma forma, de uma certa maneira, de irmos trabalhando o nosso egoísmo para a construção de um altruísmo legítimo. E aí ela questiona que contribuição nos oferece a verdade. E aí, primeiro, ela nos proporciona essa harmonia entre o ego e o self, ou o ego e o si mesmo, ou o eu maior, o eu profundo, que vai, de uma certa maneira, essa harmonia eh, gerar uma certa tranquilidade, uma certa fortaleza que proporciona bem-estar psicológico, portanto, emocional, e uma alegria de viver, uma saúde interior, né? E a coragem para se encarar novos desafios, porque dentro da existência ele é repleto de desafios. Ela é repleta de desafios. Então, em face de todas essas motivações, torna-se necessário os instrumentos, portanto, da vontade, da esperança, o valor moral da pessoa, né? Que normalmente, quando não é realizado esse encontro ou essa harmonia do ego e do self, nós carecemos justamente de vontade, de esperança, de valor moral para lidar com as dificuldades, com os reveses da vida, porque nos encontramos com a nossa personalidade um tanto fragmentada, debilitada, né? Portanto, o nosso mundo interior não está devidamente harmonizado para podermos lidar com aquilo que nós precisamos lidar no dia a dia. Então, a vontade ela pode ser exercitada ou buscada através das análises, né, das reflexões, né, dos bons frutos que ela proporciona, diminuindo, portanto, as áreas de conflitos e de dependências perturbadoras que, porventura, nós tragamos. E, com isso, se abre um espaço para a serenidade, para a harmonia, para a disposição, a fim de construirmos novos valores e agirmos com retidão, né? E termos cada vez mais relacionamentos mais agradáveis. Então, vejamos que é um caminho árduo a ser percorrido. Por isso, a importância que ela ressalta, né, da vontade e da esperança. E aí a gente lembra uma frase de Jesus, né, quando ele coloca que aquele que perseverar até o fim será salvo. Poderíamos entender que esse perseverar até o fim e para encontrar a salvação aqui no sentido de libertação. Por isso também Jesus, num outro momento, ele afirma, né, que se nós buscarmos a verdade nos libertará. E aí vem-nos a pergunta, né, de que verdade Jesus está falando? Justamente aquela verdade que ele nos traz e que se encontra embutida em todos os seus ensinos no, no, no,
nos seus evangelhos, nos seus ditos e nos seus feitos. Por isso também ele vai afirmar, né, que esse encontro nosso com ele, como nos lembra ali no poço com a mulher samaritana, que aquele que beber da água que ele oferece nunca mais terá sede. E aí, mais uma vez, eu entendo que não terá sede porque, conhecendo o Cristo, os seus ensinos, os seus princípios, os seus valores, a pessoa vai lidar com as dificuldades da vida, mas não terá mais sede porque estará em paz. Porque essa paz, essa harmonia é uma construção interna e que independe de onde você esteja e como esteja esse ambiente externo. E aí a gente vê que, de uma certa maneira, é uma busca que se torna, de uma certa forma, fascinante, porque nós vamos nos deparar com uma busca constante por uma maior transcendência da nossa parte. Nós vamos alcançar essa transcendência a partir da busca desses novos valores e da solução de todos esses conflitos, e que, consequentemente, poderíamos dizer, nós sublimamos a nossa existência, nós alcançamos a transcendência existencial. E nesse processo de busca, portanto, da verdade, aqueles componentes, a análise e a reflexão do comportamento, exercem papéis fundamentais. E aqui a gente lembra Santo Agostinho na questão 1019, né, quando ele propõe, lembrando Sócrates, o conhece-te a ti mesmo. E para conhecermos a nós mesmos, o caminho é esse, o da análise, o da reflexão, do que nós, de onde nós estamos, por que nós estamos, porque fazemos o que fazemos, como fazemos. Então, é uma tomada de consciência para você ir fazendo mudança de metas, de objetivos, e com isso você vai encarando a sua própria realidade, deixando de mascarar vamos dizer assim, a própria conduta, né? Com isso solucionando aquele conflito entre o ego e o self, aceitando-se como é e buscando fazer o melhor para alcançar aquilo a que se propõe, como um ser legítimo que é, e à luz da doutrina espírita, como um espírito imortal que está temporariamente numa existência corporal, realizando todo um trabalho de transformação, de mudanças. E quando eu falo de aceitar-se como é, não é no sentido de você se acomodar, é realizar o trabalho da transformação íntima, ou da reforma íntima, como normalmente é conhecida, sem nenhum transtorno, né? Entendendo o lugar em que você se encontra na escala evolutiva, sabendo aonde você pretende chegar. É uma espécie, ela vai dizer, de honestidade consigo mesmo, onde essa honestidade para consigo vai impor, né, a consciência de um valor real, que não acontece quando você mascara a si mesmo, não aceitando-se e não esforçando-se para mudar o quadro em que, porventura, se encontra. Então, para uma análise coerente de como se vem comportando, o indivíduo deve estar revestido, portanto, de grande coragem, né? Seria aquele olhar para dentro de si mesmo, para olhar para a sua escuridão, a sua sombra, como já queria Jung, para que você se torne consciente dos seus processos internos e possa ir levando luz para esses cantos sombrios que caracterizam a nossa moradia interna.
E para se fazer isso, por que a coragem? Porque é a coragem para você desmascarar o próprio ego, desmascarar a sua forma de ver a si mesmo dentro do seu atual contexto existencial. E requer coragem e perseverança, porque não é uma coisa fácil de você olhar para si, admitir suas fragilidades, admitir a sua escuridão e começar a trabalhar por uma real transformação. Porque sem essa consciência é muito difícil a gente lograr êxito no que diz respeito à nossa busca por encontrar a verdade, né? E é tão interessante esse tema, porque veja que, às vezes, né, a gente conflitua com os outros, querendo que impor aos outros aquela verdade que é puramente nossa, que às vezes não é a verdade do outro, porque o outro está, digamos, numa escala de consciência diferente da nossa, não porque sejamos melhores do que o outro, mas é uma questão de momento evolutivo. Então, como se eu tivesse a minha verdade, a minha percepção do que seja verdadeiro para mim, o outro tem a dele e assim por diante. Daí a necessidade da compreensão, da compaixão, do não julgar que Jesus propõe, e assim por diante. Então, essa coragem que nós vamos desenvolvendo nessa caminhada vai relacionar as dificuldades, as imperfeições morais, os deslizes que nós cometemos e como ocorrem os fatores propiciatórios e circunstanciais que trabalham para nos proporcionar desarmonia. Então, quando você tem essa maneira de se relacionar consigo, encarando essas dificuldades de uma forma tranquila, admitindo as imperfeições que possui, os deslizes, os erros que foram cometidos e a busca, portanto, né, a partir, vimos isso na necessidade da culpa, quando ela se estabelece, nos proporcionando corrigir o erro que foi, porventura, cometido, já que no processo evolutivo o nosso aprendizado se dá através do erro e do acerto. E aí é nesse momento que essa coragem que vai surgindo nessa caminhada nos dá elementos, forças para que a gente possa enfrentar o medo, né? O medo de ser feliz, o medo de encontrar a si mesmo, o medo de lidar com os reveses da vida, enfrentar o medo da humilhação, a queda do orgulho, e assim vamos vendo que a gente vai saindo daquilo que ela chama de insensatez da ilusão, em torno de uma falsa superioridade que o nosso ego construiu e que às vezes é necessário fazer esse enfrentamento, né, da nossa própria inferioridade, para que possa ir brilhando cada vez mais a ocasião de avaliar-se dentro do significado profundo da existência. Então vejam que é uma jornada desafiadora, né? Você você encarar-se. Eu gosto de dizer assim, você aceitar-se do tamanho que você é, que você não é melhor do que ninguém, não é superior a ninguém, porque quando nós nos medimos superior a alguém, poderíamos também observar que existe alguém superior a nós, né? Porque nós estamos na escada evolutiva em degraus diferentes e às vezes nós logramos êxito numa determinada dimensão do nosso ser, mas somos infelizes ainda em outras dimensões. Daí a sabedoria do processo reencarnatório nos proporcionando meios para irmos avaliando esse processo, esse significado profundo da nossa existência
e fazendo os ajustes que se faz cada vez mais necessário nessa caminhada em busca da verdade. Então, é nesse caminho, nessas tentativas, né, que o lado escuro da nossa personalidade vai se, vai se iluminando pela razão, pela análise, né, pela meditação e, consequentemente, nos proporcionando crescimento interior, liberdade interior, desde quando a gente se resolva por fazer esse enfrentamento com o nosso próprio ego e tirando ele, o ego, né, do, do, do centro do nosso esforço, porque na verdade o epicentro desse esforço é o nosso self. Então é todo um processo que poderá ter, né, é, atrasos, complicações, é, às vezes estacionamentos que se fazem às vezes até necessários, né? Daí a importância de estarmos atentos à questão, por exemplo, do desânimo, né? Daí a importância da perseverança que nós precisamos ter nessa busca constante, lembrando mais uma vez Jesus quando afirma, né? Perseverar até o fim para encontrar a liberdade. Então, a gente vai nessa busca, nesse processo, nesse caminhar, abrindo-nos para as manifestações provenientes do nosso eu superior ou do nosso self, né? E os nossos conflitos vão cedendo cada vez mais lugar aos sentimentos de beleza, de auto-misericórdia, o auto-perdão, né? Auto-compaixão, e sem aquela coisa mórbida da autopiedade depressiva, enfermiça e assim por diante. Então, é ante esse self ou esse eu superior, não vai haver julgamentos tormentosos, impositivos, por exemplo, de punição, né? É, por isso é uma fala de Joana, num outro texto, que ela propõe, quando a gente está fazendo essa análise ou essa autoanálise, essa busca, a gente se observar sem se julgar, sem se condenar, ok? Apenas observar como estamos, onde estamos e onde a gente pretende chegar. Porque, de uma certa forma, esse julgamento, quando a gente se julga de uma forma aflitiva, tormentosa, a gente acaba caindo no complexo de culpa e gerando imposições de punição, mas esquecendo-nos que esse desnudar de si mesmo perante o eu superior vai nos favorecer com a conquista da real liberdade que nós buscamos. Então, Jesus tinha toda a razão quando, como um psicoterapeuta em comum, como Joana chama, né? Psicoterapeuta excepcional, ele propõe, né? Busca a verdade e a verdade te libertará. Portanto, aqui não se trata de uma verdade religiosa, de você fazer parte dessa ou daquela religião, dessa ou daquela doutrina, dessa ou daquela filosofia, desse ou daquele agrupamento ou grupamento de fé. Na verdade, ou um partido político ou social, enfim, né? Então, é aquela verdade que permanece soberana, diz ela, livre de toda e qualquer injunção escravagista, egóica e que proporciona paz interior, acima da transitoriedade conflitiva de expressões que são válidas em um período e perdem o sentido noutra circunstância. Então, a gente vê que esse entendimento, essa busca e o encontro
o objeto da nossa busca, que é essa verdade soberana maior, vai fazer com que a gente supere a nossa própria ansiedade e somos conduzidos, consequentemente, a um bem-estar contínuo, mesmo que situações difíceis se apresentem na nossa caminhada. Por isso, Paulo também afirmava, né, que ele continuava seguindo em direção ao alvo. A busca, portanto, da transcendência, a busca desse encontro com a verdade. Então, a gente não deve pensar aqui que a paz, ou até mesmo a felicidade, é a ausência de atividades ou de desafios, né? Mas trata-se de uma atitude interior diante dos acontecimentos. É uma forma de ver como transcorrem e nunca uma situação parasitária ou inútil. Me vem à lembrança uma história de um rei que lançou um grande concurso no seu reino e que visava o seguinte: alguém pintar o que era a paz. E aí vieram de todos os recantos do reino pinturas as mais diversificadas, e duas se destacaram para o grande final. Reunida a corte, né, apresentam-se então as duas pinturas finalistas. E numa, você via uma casinha branca cercada de roseiro, uma chaminé liberando uma certa fumaça, crianças brincando na, no jardim, as árvores em volta, né? Como se aquilo tudo ali representasse a paz verdadeira. E a outra pintura era um rochedo negro enorme, caracterizado na gravura pela presença de uma forte tempestade, onde você via os relâmpagos no céu. Consequentemente, não dá para representar na pintura, mas eu imagino a presença de trovões, as ondas gigantescas se arrebentando contra o rochedo, e numa rachadura desse rochedo, que vivia essa tormenta no seu entorno, havia uma andorinha pousada no seu ninho, com um olhar sereno olhando a tempestade. E todos se surpreendem quando o rei escolhe essa pintura como representando a verdadeira paz. E questionado por que, ele diz que é muito fácil você, aparentemente, manter a paz dentro de um contexto tranquilo de vida, que era o que a pintura da casinha branca com as crianças brincando representava. Mas era muito desafiador você manter a paz diante das tempestades que a vida nos oferece. Então, aquela andorinha ali naquela fresta da rocha representava justamente isso. Como se ela estivesse completamente tranquila, poderíamos imaginar aqui repleta de fé, de esperança, sabendo que estava tudo tranquilo, que logo mais aquela tempestade haveria de passar e o sol voltaria a raiar. Então, essa é a paz real, essa é a paz verdadeira, e não repleta de conflitos interiores que acabam se manifestando quando a paz externa desaparece. Como diz um velho ditado, é muito fácil você navegar um barco no mar muito tranquilo. É desafiador você navegá-lo em um mar revolto, né? Então, nunca se deve pensar que a paz é a ausência, portanto, de desafios, de atividade, até mesmo de problemas e assim por diante, porque é uma atitude interna que você tem diante dos reveses da vida para poder chegar aonde você pretende chegar. É interessante porque, em face dessa constatação,
quando, quando você não tem essa atitude interior ante os acontecimentos, vai desenvolver, consequentemente, uma forma de ver as coisas, né? É, como transcorre e nunca numa situação que corresponda ao real do que ela propõe. Então, a gente olha mais além e sai daquela situação parasitária ou inútil em que nós, porventura, venhamos a nos encontrar. Então, essa paz, essa verdade nos leva a essa harmonia interna, nos dando os elementos necessários para enfrentar todas as dificuldades da vida em qualquer momento da nossa existência. A gente sabe que não é fácil, é desafiador, né? Daí a importância de alguns elementos para a gente se manter dentro desse equilíbrio, dentro dessa paz, como ela já citou anteriormente, né? A coragem, a perseverança, a fé. Então, em face dessa constatação, né? E trata-se de uma fuga psicológica e transferência de lutas quando se tenta buscá-la em determinados locais. Isso é citado por ela, às vezes você vai buscar isso na Índia, no Egito, em Jerusalém, em Roma, ou diante desse ou daquele guru e tal. São processos que nos ajudam no autoencontro, não tem como negar isso, né? O que ela ressalta aqui é que, às vezes, você coloca apenas nessa movimentação externa a única possibilidade de autorrealização e de encontro com a verdade. Então, é um processo muito pessoal, de autodeterminação, de autoesforço, de autoabnegação, possível de ser conseguido desde que hajam sido investidos empenho, decisão e perseverança. Não tem como você alcançar esses resultados, esse encontro com a verdade legítima, digamos dessa forma, sem esses componentes na sua movimentação. Sem esforço, sem decisão firme, sem perseverança, né? Então, a verdade compensa, estrutura e vai, consequentemente, nos proporcionar muita paz e muita saúde. Tá? Vamos ficar por aqui por hoje. De hoje a 8 a gente volta, iniciando o capítulo 3, que vai nos trazer vários temas, né? Problemas psicológicos contemporâneos, onde vamos ver a questão da violência urbana, do alcoolismo, da toxicomania, da sexolatria e assim por diante. Muita paz para todos e para todas. Até a próxima segunda.